galera, bom? Bom também. Eu sou Maurício Ferrarez, preparador de motores. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre torque e ângulo nos parafusos de motor, tá? O que acontece? O que eu andei pesquisando e vendo por aí? O pessoal às vezes vai fazer uma montagem do motor e esse motor ele perde torque, né? O aperto em quilos, em newtons ou qualquer outra medida, e ângulo, né? Que é o aperto em grau. O que acontece? Às vezes a pessoa não tem a ferramenta e ela põe um valor qualquer lá e aperta o parafuso. O que acontece? Esse tipo de montagem não é o adequado, tá? Por quê? O parafuso do motor hoje, os parafusos elásticos, ele mantém uma tensão contínua na peça, né? Então o que acontece? Quando o motor sofre dilatação e esfria, aquela tensão, aquele aperto continua, é sempre o mesmo, né? Então se você não aplicar o torque mais o ângulo que pede, você às vezes vai deixar uma deficiência nesse aperto. Por quê? Não existe um cálculo para você transformar o ângulo em torque. Até pode existir, mas você precisa de muita informação sobre o material do parafuso, a composição, a forma que foi fabricado. Então, no nosso dia a dia, nós não vamos ter essa fórmula matemática para transformar o ângulo em torque, em aperto, né? E nem aquelas conversões que às vezes o pessoal faz. Ah, eu dei tantos ângulo, né? E deu em quilos, ficou igual a tanto. Isso também não dá um padrão para fazer a montagem. O que acontece? Os parafusos de biela, parafusos de mancal, eles têm uma vida útil, tá? Até os parafusos de cabeçote também, eles têm uma vida útil, né? A gente chama de parafuso elástico porque realmente ele é elástico e com o tempo eles podem deformar. O que acontece? Quando você fez uma desmontagem do motor, você tem que conferir os parafusos, né? O comprimento, se a rosca esticou, tem que pegar a informação técnica para ver se esse motor pede a substituição do parafuso. Tá? Em muitos dos casos aí o motor pede a substituição do parafuso, tá? Para fazer a montagem. Uma das técnicas que a gente usa para avaliar a condição do parafuso, né, a gente encaixa os dentes para ver se existe folga ou um erro de encaixe, né? Se o dente da rosca não for até o fim de um parafuso para o outro, isso quer dizer que em algum ponto ele esticou. E se você medir o comprimento, se você tiver informação técnica do comprimento dele, você pode conferir também. Uma outra condição que quando o parafuso estica, se foi dado um torque excessivo, em algum do ponto do corpo dele ele afina. É como se fosse ele fica cinturado, né? Fica com forma de funil naquele ponto específico, porque foi dado muito torque naquele parafuso. O que acontece? A gente precisa uma ferramenta desse tipo aqui, ó. Algumas pessoas chamam de oniômetro, transferidor de grau. É uma ferramenta dessa, gente. Não é muito fácil de encontrar, mas já tem bastante já no mercado. Antigamente era mais difícil. Essa daqui é importada, da marca Snap-on. É bem antiga essa ferramenta, ela está bem surradinha, mas ela funciona muito bem, tá? Eu vou fazer uma montagenzinha aqui para vocês e fazer o trabalho de torque mais ângulo para vocês verem como é que é. E aí vão adequando o trabalho aí do dia a dia, sempre mantendo esse padrão. Quando o parafuso pede torque mais ângulo, sempre fazer essa montagem, tá, gente? E outra situação, toda vez que vai montar parafuso, lubrificar eles, tá, gente? Sempre lubrificar. Nunca fazer a montagem do parafuso a seco. Então nós vamos fazer aqui a lubrificação dos dois parafusos para fazer a montagem. Esse parafuso aqui pede um torque inicial de 2,5 kg, tá?
O meu torquímetro ele dá em newton-metros. Só que para você fazer uma conversão bem rápida é só você tirar o zero, porque aqui ele dá 20 newtons inicial, só que é 2 quilos, tá? Tirou o zero, você tem o valor em quilos. Facinho. Vamos encostar os dois, tá? Deu torque. Tá vendo? Já aplicou o torque. Agora nós vamos fazer o aperto em grau. Aqui é 2,5 kg mais 30 graus. Aí eu vou apoiar a haste. Busco a referência do zero. 30 graus. Mais 30 graus. O aperto está feito. Então dessa forma o parafuso fica com a tensão correta em cima a capa, entre a capa e a biela, né? Elas ficam com a tensão correta e isso não vai te gerar nenhum tipo de problema futuro, né? Uma quebra de parafuso, se você apertar demais um parafuso de biela desse aqui, por exemplo, você pode corre o risco dele se romper e quebrar e você ter uma quebra aí bem catastrófica no seu motor. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no mancal, tá? Conferir a rosca, tá belezinha. Conferir a rosca, tá tudo beleza. Esse parafuso já pede um aperto inicial de 5 kg. Vou buscar aqui o 5. Primeiro no torque. Chegou. Bom, esse aqui já tem mais duas etapas, tá? Ele pede 5 kg inicial, 45 mais 15. Então a gente vai respeitar esse processo aí. 45. Agora mais uma etapa de 15. Tá? Esse é o aperto. Essa é a forma correta. Eu vou trazer no próximo vídeo mais informações sobre isso. Um internauta que nos segue na nossa página no Facebook pediu para falar sobre esse assunto. Mas eu vou trazer mais informações, eu vou fazer uma simulação
de um excesso de aperto num parafuso, pra gente esticar ele, para vocês verem exatamente como fica a aparência dele, e que aí você é obrigado a trocar esse parafuso, tá, gente? Curte nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube é Tacal do Brasil. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre relógio comparador, né? Umas diquinhas aí sobre como manusear o relógio para você tirar algumas folguinhas aí no motor. Até a próxima, valeu!